mais de primeira viagem, não é? Mais do primeiro bebé, do primeiro. O meu nome é Sara, sou enfermeira há 18 anos e sou enfermeira especialista há 8. Trabalhei 8 anos no serviço de obstetrícia do Hospital de São João e trabalho agora recentemente, há sensivelmente 1 ano, na consulta de obstetrícia e ginecologia do Instituto CUF Porto, como enfermeira especialista. Obrigada, Sara. Quais são os principais desafios físicos e psicológicos que as mães enfrentam durante o período pós-parto? E é frequente as mães procurarem ajuda nestes períodos? Ora, o período pós-parto, que é o chamado período de puerpério, efetivamente existem vários desafios, quer a nível físico, quer a nível psicológico. Essencialmente em mais de primeira viagem, não é? Mais do primeiro bebé, do primeiro filho. Em termos de desafios físicos, temos os desconfortos pós-parto, seja parto vaginal, seja cesariana, as dores que daí vêm, e temos ainda os desconfortos das mamas relativos à amamentação que também podem surgir, e o maior dos desconfortos nesta fase eu penso que será a privação do sono, não é? O descanso inadequado é dos maiores desafios físicos no puerpério. Em termos psicológicos, é a adaptação à nova realidade e à chegada deste bebé, não é? Esta nova família. A alteração também nas rotinas diárias do casal e o lidar com a incapacidade ou não de sabermos se vamos conseguir lidar com aquele bebé. As inseguranças que nos trazem. Eu acho que serão esses os grandes desafios desta fase. Segunda questão, se as mães procuram ajuda, na minha perspectiva, isto é, na minha experiência, não temos realmente muitas mães a pedirem-nos ajuda. Nós temos os meios para as ajudarem, quer a nível público, quer a nível privado, do meu conhecimento e da área onde trabalhei. Temos mães que nos procuram, é um grande número. Não, isso realmente não se verifica. Ok. Existem mecanismos de apoio institucionais para apoio, de facto, às recém-mamãs? Se existem, como é que funcionam e qual a facilidade de acesso? Ou se não existem, qual então a alternativa para estas mamãs? Certo. Existem vários mecanismos de apoio, quer a nível público, quer a nível privado. A nível público, os centros de saúde dão apoio, tanto no pré e no pós-parto, elas têm que procurar essa ajuda. E os hospitais também. Há mesmo aulas, as chamadas aulas de recuperação pós-parto, que existem nos hospitais. O Hospital São João, inclusive, tem uma linha de apoio que funciona 24 horas. Tem uma zona de apoio à amamentação, que funciona todos os dias de segunda a sexta-feira. Elas têm é que recorrer e pedir essa ajuda. A nível privado, temos tanto apoio de consulta de enfermagem de saúde materna, só tenho que marcar, ou então aparecer, e se houver disponibilidade são sempre atendidas por uma enfermeira especialista, e temos ainda o apoio ao domicílio, tanto na amamentação como apoio ao recém-nascido. E no público isso não sei, mas no privado nós temos mesmo uma equipa multidisciplinar. Se for necessário psicólogos, obstetras, pediatras, nós conseguimos pedir esse apoio para essas mães. Ótimo. De acordo com a sua experiência profissional, qual é a importância da oferta e disponibilidade destes serviços de apoio especializados, focados nas mamás e não apenas no bebê? Certo. Eu acho que seria muito importante haverem equipas multidisciplinares para apoio às mães. Não só enfermeiras parteiras ou enfermeiras especialistas em saúde materna como obstetras, mas também psicólogos e fisioterapeutas. Eu acho que isto, sim, uma equipa multidisciplinar é que as ajudaria uns a enfrentar os desafios físicos que já falamos
e outros a enfrentar os desafios psicológicos tão característicos, não é, do puerpério. Como é que os profissionais de saúde, os familiares e os amigos podem compreender melhor e apoiar as mães na prevenção da depressão ou ansiedade pós-parto? Certo. Aqui as famílias ou as chamadas redes de apoio têm um papel muito importante nesta fase de transição das mães, do casal em si. Eu acho que o que é importante é focar as famílias que elas não têm que ser substitutos dos pais, não têm que ser substitutas das mães nem dos pais. Eles têm sim que apoiar o casal, não têm propriamente que ir cuidar do bebé. Têm sim que os ajudar, que é uma das grandes dificuldades que os casais têm, cumprir as tarefas diárias. Acho que é importante a família, a rede de apoio, ajudá-los a cumprir, a lavar a roupa, a fazer a comida, a tratar das limpezas da casa. E se a pedido da mãe, se a mãe verbalizar que realmente, olha, por favor, podes ficar um bocadinho com o bebé, para tomar um banho mais prolongado, para sair, para descansar, então aí sim. Mas eu acho que fundamental, o foco da família e dos amigos será tratar do resto e não propriamente do bebé. Pronto, eu penso que será essa a grande ajuda que os familiares podem dar. Como última questão, que conselho dá às novas mães que podem hesitar em procurar apoio durante este período e como é que elas podem ultrapassar qualquer estigma ou medo associado a este pedido de ajuda? Primeiro, eu acho que elas têm que saber que existe esse apoio, que existe apoio tanto a nível público como a nível privado, e muito, basta pesquisarem, estão lá todos os passos que elas têm que dar para receber esse apoio. Eu acho que a nível privado pode haver aqui o senão da parte financeira, não é? Pronto, sem dúvida. Mas também há a nível público. Elas só têm é que se prontificar a ir procurar ajuda. Porque às vezes basta uma única consulta com uma enfermeira especialista, uma única, para desmistificar algum medo, algum receio que aquela mãe tenha, e daí vai mudar completamente o dia-a-dia daquela mãe. Pronto, eu acho que será por aí que elas não têm mesmo que hesitar em procurar a nossa ajuda. Nós profissionais estamos capacitados para o fazer, e isto vai evitar o que acontece muitas vezes, elas não procuram ajuda e passamos de um simples, como se chama, o baby blues, que toda a gente conhece, não é? Mas que é normal desta fase do puerpério, as alterações hormonais, para uma depressão, que é algo que nós não queremos. E numa única consulta nós podemos mudar completamente o futuro desta mãe e deste bebê. Ótimo, Sara. Muito obrigada pelo seu feedback. Obrigada eu pela oportunidade. Obrigada.